Ouça agora, Viver Bem. Oferecimento Unimed Andradas. Unimed Andradas inicia programa de atenção à saúde. Recentemente, a Unimed Andradas criou o programa Viver Bem e, a partir desse ano, ele será implantado. O objetivo é priorizar a saúde e dificultar ao máximo o surgimento de doenças nos associados. Ou seja, nada de esperar adoecer para iniciar o tratamento, mas preventivamente adotar medidas que proporcionem saúde e bem-estar. Mas para que isso aconteça, a pessoa precisa mudar velhos hábitos e adotar novas atitudes. Para falar sobre o assunto, o quadro Viver Bem, oferecido pela Unimed Andradas, conversa agora com a enfermeira Jaqueline Roberta Domiciano Barbosa. Bom dia, Jaqueline. Bom dia Cássio, bom dia Sandro, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vinícola. É um prazer estar aqui novamente. Hoje a gente está aqui para divulgar o programa Viver Bem da Unimed Andradas. Exatamente, e apesar de ser um programa voltado para os associados da Unimed, evidentemente, é um assunto que diz respeito a todos, não é? Porque prevenir é o melhor remédio. Sim. Existem artigos científicos que falam que a prevenção é o melhor remédio atualmente. Na saúde pública, nós temos a atenção primária à saúde, que são os ESFs, né, as estratégias de saúde da família. A saúde suplementar vem criando esses programas. A Unimed do Brasil criou o programa Viver Bem, direcionando o cuidado para a prevenção e promoção da saúde. Então, o que é o programa Viver Bem? Nada mais é que estratégias de saúde para minimizar internações e agravos de saúde. O principal foco do programa Viver Bem, proporcionar qualidade de vida, prevenção a doenças e promoção à saúde. É mesmo? Você falou de prevenir internações também? Sim. É isso? Quer dizer, às vezes a pessoa, em vez de ficar internada no hospital, fica internada em casa. Muitas vezes. Isso. Existem alguns programas, né, isso em grandes cidades, grandes centros, que existe a deshospitalização do paciente, que é quando, para evitar maiores complicações hospitalares, a gente consegue tratar esse paciente em casa. Porém, o Viver Bem, ele preconiza atividades assistenciais. Por exemplo, o Viver Bem da Unimed Andradas, ele vai focar em hipertensos e diabéticos a primeiro momento. Nós estamos estabelecendo um projeto piloto, onde nós vamos selecionar 30 beneficiários. Vale ressaltar que o projeto da Unimed Andradas são para beneficiários Unimed Andradas. Nós não vamos atender intercâmbio até o momento. Pode ser que futuramente a gente atenda Unimedes da região. Porque às vezes o beneficiário mora aqui em Andradas, mas a Unimed dele é de outra cidade. Então isso a gente vai ver futuramente. Atualmente nós vamos atender os beneficiários Unimed Andradas. É bom esclarecer isso, porque às vezes as pessoas depois podem questionar. Né, isso. Então já fica bem avisado. Isso, bem claro, que o programa Viver Bem da Unimed Andradas são para beneficiários Unimed Andradas. Pelo menos nesse primeiro momento. Isso, pelo menos até a gente ver o projeto piloto, como que ele vai andar, tudo. Esse projeto piloto nós vamos ter no mínimo 30 beneficiários. Nada nos impede de estender esse projeto. Porém, por ser um piloto, a gente precisa ver se vai dar certo, tudo certinho, belezinha. Então, de início, 30 beneficiários. Como que é a triagem desses beneficiários? Eu preciso de beneficiários que sejam hipertensos e diabéticos, que já tenham a doença em si, né? Que façam uso de medicação, tanto para hipertensão quanto para o diabetes. Inclusive, pacientes ou beneficiários que já tiveram problemas cardíacos e têm alguns problemas com peso, obesidade. De início... Tem idade mínima? Acima de 18 anos. Acima de 18 anos a gente já atende. E aí até a disponibilidade do beneficiário. Existe um processo que a gente não vai poder aceitar esse beneficiário no programa. Seria se ele tiver algum problema de mobilidade física. A seleção desses beneficiários são o seguinte: ele tem que ter a doença, ele tem que ter um médico de referência, por exemplo, ele já tem que ter o cardiologista ou o endócrino dele, porém ele não pode ter alguma dificuldade física, ele tem que ir até nós. E se ele tiver alguma dificuldade física, mobilidade física prejudicada, ele não vai conseguir chegar até nós. Porque o nosso projeto, inicialmente,
ele preconiza esses beneficiários. Futuramente, nós vamos desenvolver projetos que atendam pacientes que não tenham mobilidade, que tenham mobilidade prejudicada. Entendi. Tá bom. E vocês vão começar a entrar em contato com essas pessoas, no caso, esses 30, a partir de quando? Isso. Eu já iniciei a parte cadastral de alguns beneficiários. Porém, eu estou com uma certa dificuldade. Então, eu queria deixar aqui em aberto para os beneficiários Unimed Andradas, que têm pressão alta e que têm diabetes, está ligando na Unimed Andradas ou está indo lá. O telefone é 3731-3030 ou está procurando eu lá, enfermeira Jaqueline, só chegar na recepção, que aí eu posso estar agendando um horário para esse beneficiário e a gente já faz todo o levantamento. Quer dizer, a pessoa pode se oferecer para ser participante desse programa? Sim, a pessoa pode se oferecer e ter disponibilidade. Por que disponibilidade? Esse programa vai ser através de uma equipe multidisciplinar. O que significa isso? Haverá o atendimento da enfermeira, que no caso sou eu. Nós temos um médico que a gente vai traçar umas metas para esse médico estar atendendo esses beneficiários. Não são consultas de rotina, mas sim consultas quando necessário, reavaliação, porque esse beneficiário, ele vai ter o médico de referência dele, ele vai continuar indo no médico dele de referência. Nós vamos ter fisioterapeuta e nutricionista. Como que vai funcionar? O programa funciona o seguinte, atividade física 3 vezes na semana. Nós já temos um prestador, que é uma clínica de fisioterapia, onde a gente vai iniciar as atividades. Eu preciso desses 30 beneficiários de início para que eu possa estabelecer um horário e uma rotina para esse grupo. Vale lembrar também que esse programa, Viver Bem, ele é gratuito. Não se cobra coparticipação, não se cobra nada mais do beneficiário. Bom, ele tem que estar com as mensalidades em dia também. Isso, claro, as mensalidades em dia. Porém, o programa é gratuito. A atividade física, consulta com o enfermeiro, com o médico, vinculado ao programa Viver Bem, ele é gratuito, não gera coparticipação. Isso é importante destacar também. Você citou atividades físicas, não é que esses, pelo menos 30 associados iniciais irão participar dentro de uma academia? Sim. Ali, basicamente, o que é? Caminhada, vai ter musculação também? O que está sendo ali direcionado para essas pessoas? Inicialmente, como ainda a gente não tem o grupo montado, a gente fez um cronograma empírico. Por exemplo, a gente pode fazer caminhada, passeio ciclístico, caminhada ao ar livre, treinamentos de musculação, treinamentos aeróbicos. Porém, eu preciso desse grupo montado para eu ver a necessidade do pessoal. Eu vou atender a necessidade do pessoal. Por exemplo, eu sou uma beneficiária que eu tenho a pressão muito alterada. Então, eu vou traçar uma linha de cuidado para esse beneficiário. A linha de cuidado ela é individualizada. Então, por isso que eu preciso ter esse grupo formado para eu poder traçar a linha de cuidado. É interessante que uma pessoa pode ser diabética e ser magra, Sim. E outra pode ser diabética e ser obesa. Sim, então, justamente. Tem todo um olhar especial para cada caso, não é algo generalizado, tem que ver. Isso, o cuidado é individual. Existem formulários que vão ser preenchidos, existe termo de consentimento, inclusive o médico que estará atendendo no programa, ele vai atestar se essa pessoa pode participar das atividades ou não. Caso essa pessoa não seja elegível para o programa, a gente pode estar pensando numa segunda opção. Essa questão de poder participar é importante porque, inclusive, recentemente uma pessoa morreu em Andradas jogando bola num domingo de manhã. Sim. Não é? Ele tinha 55 anos e acabou falecendo. E isso é importante também estar atento. Às vezes a pessoa passou a vida inteira de uma maneira sedentária. Isso, por isso que a gente vai traçar a linha de cuidados individual e assim, a consulta de enfermagem, no estado de Minas ela não é muito divulgada, mas a consulta de enfermagem é bem parecida com a consulta médica. Nós, enfermeiros, nós temos autonomia para examinar esse paciente e achar possíveis problemas. Então, de início, através da triagem, eu vou fazer o exame físico, vou colher a história desse paciente, consequentemente eu encaminho para o doutor do programa. Aí esse doutor vai ver se essa pessoa está apta ou não a entrar no programa. Interessante. E você usou também uma expressão, uma palavra que eu gosto muito, que é uma expressão, equipe multidisciplinar. Sim. E hoje em dia não tem como você simplesmente fechar a boca e sair correndo, né? É preciso também preparar outras áreas
do ser humano. Às vezes a pessoa ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela não tem força para isso. Será que existe um trabalho também psicológico para mudar a vontade das pessoas nesse sentido? Claro. A equipe multidisciplinar, a nossa de início, como eu citei, vai ser o médico, o enfermeiro, o nutricionista e o fisioterapeuta, mas nada impede da gente estar encaminhando esse beneficiário para um psicólogo. Porque se a gente vê que ali a gente está trabalhando, não estamos saindo do lugar, vamos pensar. O que ele está precisando de ajuda? Será que é questão física ou é questão emocional? Exato. Né? Então, através dessa avaliação que nós vamos estar fazendo, dessa triagem, a gente já vai conseguir traçar isso também. Exato. Ô, Jaqueline, racionalmente todo mundo sabe que precisa comer corretamente, praticar exercícios físicos. Não tem quem não saiba disso. Sim. Né? Mas na hora de colocar em prática, realmente tem algo que segura. E existe até uma procrastinação, não é? Sim. Que é outra palavra também que está em bastante evidência. A pessoa fala, amanhã eu começo a emagrecer. Jeitinho brasileiro, né? Amanhã eu começo. Não é, Cássia? O ano que vem, né? Já está tarde. 2019 já está no 17º dia, né? Exatamente. 2019 nem começou direito e as metas já foram adiadas. Já foi para 2020, né? Sim. Eu só vou comer esse restinho de ano. Exatamente. Ano que vem eu vejo. Mas a questão da procrastinação é também importante destacar, né? Porque o ser humano não faz o que ele sabe que ele tem que fazer. Isso. Nós, seres humanos, a gente chegou numa fase, o século XXI, devido à demanda de trabalho, devido ao nosso dia a dia, a gente acaba deixando um pouco a saúde de lado. Como eu citei no começo da entrevista, os artigos científicos, estudos, eles falam que prevenir é melhor que remediar. É muito mais fácil, muito mais barato você prevenir alguma coisa do que você fazer a parte curativa. É muito mais fácil, por exemplo, você comer certo, apesar da sua rotina, do que você ficar hospitalizado depois. E às vezes as consequências são terríveis, né? Isso. Além de terríveis, algumas consequências são irreversíveis. Eu vejo pessoas que têm diabetes que às vezes amputam membros do corpo, né? Sim. Quer dizer, é muito Isso triste. É tudo uma questão, né? Como a gente já vem citando, né? De mudar um hábito. Por que mudar um hábito? Às vezes a mudança apenas de um hábito já contribui para a melhoria da sua saúde. Por exemplo, alimentação saudável, muitas pessoas pensam, nossa, é muito caro comer saudável. Realmente, nos dias de hoje, com a crise que o Brasil enfrenta, realmente é. Mas vamos estar mudando o hábito dentro de casa. Por exemplo, a gente não tem dinheiro para comprar as coisas do mercado que são mais caras. Mas, por exemplo, em vez de você fazer uma fritura, faça alguma coisa assada. Você já está mudando um hábito dentro da sua casa. É verdade. E substitui aquela Coca-Cola que também está ali na faixa de 7, 8 reais, dá para comprar bastante verduras e legumes, né? E uma coisa que eu venho notado muito, as pessoas têm deixado de tomar água, substituindo por produtos industrializados. Lembrando, caros ouvintes, água é primordial para a saúde. O nosso corpo funciona com 70% de água. Eu mesmo adquiri o hábito, né, de beber água durante todo o dia, fica perto de mim. E eu não tinha esse hábito antes. Foi por conta de programas mesmo como esse, né, da Unimed, e entrevistando médicos que eu fui aprendendo, né, nesse sentido aí também. A Sônia Biagioni, né, nossa professora aí, sempre orientou os alunos a beberem muita água nos tempos do Alcides Mosconi. Então a gente vai aprendendo as coisas. Isso, é tudo questão de mudar a rotina. A partir do momento que você aprende nós, atualmente, a gente não sabe administrar o nosso tempo. Nós não sabemos administrar o nosso tempo. A gente simplesmente apaga fogo. Olha, eu tenho que fazer isso é urgente, então eu vou lá e resolvo. E acaba deixando, que é procrastinação. Entendi. Né? Então, atualmente, uma das mudanças de hábito que eu aconselho seria administrar melhor o tempo. Você administrando melhor seu tempo, porque às vezes a gente fala assim, eu queria que o dia tivesse 25 horas. Uma hora a mais já me ajudaria. Sim. Você aprendendo a administrar o seu tempo, colocando numa planilha, colocando num papel quais são suas prioridades e separando um tempo para você. Sim. Você separar um tempo para você, você já vai sentir diferença. Tem que ter um método, né? Sim, tem que ter. Se não tiver método... método... a gente precisa começar a olhar um pouquinho pra gente e começar a priorizar a saúde. Sim, e até falando de tempos modernos,
O celular também nos toma muito tempo. Toma. O celular, na verdade, ele gerou muita comodidade, né? Para nós, né? A comunicação facilitou muito. Porém, ele contribui para o sedentarismo. Porque a pessoa fica horas numa rede social, por exemplo. Isso. Mas vamos usar o celular para ouvir uma música, fazer uma caminhada animada, né? Vamos estar proporcionando rotinas diferentes, né? O celular ainda, por mais que ele proporcionou essa estagnação do pessoal, vamos colocar ele no bolso ou naquele... como é que fala? Tipo de um suporte? Aquele suporte. Vamos fazer uma caminhada animada, vamos fazer uma corrida, vamos fazer uma caminhada em família. Sim, né? Porque daí um incentiva o outro, né? Essa questão da família é interessante. Isso. Ultimamente, eu ando lendo alguns estudos, falam que a atividade física em família, ela é muito gratificante e traz bastante resultado. Às vezes, por exemplo, você tem um cachorrinho, alguma coisa, vamos levar ele para passear? Vamos. Você acaba fazendo uma caminhada com a família toda e mais o pet. E o cachorro emagrece. Emagrece também. Não é só comer e dormir, né? Pois é. Também precisa de atividade. Jaqueline, eu queria então parabenizar a Unimed por esse programa Viver Bem, né? Acho que chegou realmente para mudar a vida de muitos moradores de Andradas associados da Unimed e também no futuro outros associados, e é uma iniciativa que tem que ser realmente reverenciada e apresentada para a população. Sim, só para reforçar, nós estamos disponíveis, né? A Unimed funciona das 8 da manhã às 6 da tarde. O telefone para contato é 3731-3030. Só pedir para falar com a enfermeira Jaqueline. Mesmo se o beneficiário não tiver interesse, mas quiser estar tirando dúvidas, saber como que é o programa, nós estamos disponíveis também. E caso o beneficiário se interesse pelo programa, só está indo procurar a gente também, que a gente já faz o processo de triagem e cadastro. Repete de novo o telefone se alguém tiver uma dúvida, por favor. É 35-3731-3030. Tá bom. Nós conversamos com a enfermeira Jaqueline Roberta Domiciano Barbosa. Ela esteve aqui falando sobre o programa Viver Bem, criado pela diretoria da Unimed Andradas e que está sendo implantado neste ano de 2019. Obrigado, Jaqueline. Eu que agradeço. Até uma próxima. O quadro Viver Bem é oferecido pela Unimed Andradas e vai ao ar às quintas-feiras durante o programa Jornal da Cidade. Até a próxima semana. Você ouviu Viver Bem. Oferecimento Unimed Andradas. O seu plano de saúde atende em todo o Brasil, com ampla rede de médicos e hospitais credenciados? Sim, com certeza. E o seu plano? Sim. Cumpre com as obrigações legais da Agência Nacional de Saúde? Sim. E o seu? Sim, claro. Não caia em falsas promessas. Plano de verdade só Unimed.